Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, dia 17 de setembro. Hoje, a família franciscana celebra a festa da estigmatização de nosso pai São Francisco, ocorrido em 1224, enquanto ele realizava a quaresma de São Miguel Arcanjo, e apareceu sobre o seu corpo as chagas. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus: com quem devo comparar esta geração de homens? A quem eles se parecem? Eles são como crianças que estão brincando em uma praça e dizem umas às outras: tocamos flauta e não dançastes. Tocamos hinos fúnebres e não chorastes. Ora, João Batista veio até vós, não comia e nem bebia, e dizeis que ele estava possuído por um demônio. O Filho do Homem veio até vós, e também dizeis que ele está possuído por um demônio, porque ele come e bebe. Ele acolhe os pecadores e os publicanos. Mas eu vos digo, somente na sabedoria será capaz de compreender os seus eventos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós somos convidados a perguntarmos qual é a cor do óculos que nós usamos. E principalmente o óculos ideológico. Porque segundo não a teologia, mas segundo a sociologia, segundo a sociologia, alguns são conservadores, outros são progressistas, que são palavras que não são muito bem utilizadas ou não deviam ser muito bem utilizadas dentro da nossa reflexão de fé, porque ninguém é 100% conservador, como ninguém é 100% também progressista. Cada homem e cada mulher é conservador ou progressista de acordo com as suas conveniências pessoais, de modo que nós criamos um mapa mental, nós criamos uma agenda ideológica e queremos aplicar esta agenda dentro da fé que nós professamos, e assim criamos muitos conflitos, muitas exclusões, mas são modos diferentes de ver a fé que sempre estiveram presentes nas religiões. Uns têm uma sensibilidade mais social, outros têm uma sensibilidade mais espiritual, de modo que os dois são chamados a conviver juntos na igreja, casa de Deus, coluna e fundamento da verdade. É o que o apóstolo Paulo vai dizer hoje a Timóteo. Eu estou escrevendo para você, dando algumas orientações, principalmente para aquelas pessoas que exercem ministérios dentro da igreja, e que os ministérios são muitos, mas o Senhor é um só, e diz ele, para que assim vos comporteis bem na igreja, casa de Deus, coluna e fundamento da verdade. Não são as Sagradas Escrituras a coluna e fundamento da verdade, mas a igreja. A igreja, quando está reunida e congregada no nome do Senhor, a igreja, quando está reunida e congregada para escutar a palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus e também discernir a renovação de todas as coisas que o Senhor propõe. Há aqueles que têm uma ideia mais rígida, há aqueles que têm uma ideia mais volátil, de modo que assim cada um quer colocar o seu mapa mental e impor o seu mapa mental. E por que eu estou dizendo isso? Para compreender o evangelho de hoje, que Jesus nos explica. Ele estava observando os seus discípulos, ele estava observando as multidões, ele estava observando as ações também das pessoas. E ele começa então a perguntar: a quem eu devo comparar esta geração de homens? A quem nós podemos comparar hoje, por exemplo, a geração dos homens e mulheres? Primeiro, na nossa geração de hoje, são homens e mulheres midiáticos. São os homens e as mulheres homovídeo. Aquilo que interessa é o corpo bonito, são os dentes bem perfeitos, os cabelos bem feitos, é a imagem que se passa na internet. Agora, a vida não importa. Não importa uma moralidade, não importa uma justiça, desde que ela esteja adequada ao meu mapa mental.
Então, assim diz Jesus, eu a comparo com crianças que estão brincando numa praça e começam a dizer uma para a outra, nós tocamos flautas e não dançastes. Nós tocamos hinos fúnebres e não chorastes. Quer dizer, elas querem que todos têm que se comportar como elas pensam que têm que se comportar. Elas querem obrigar a todos a pensarem do mesmo modo e fazer a mesma coisa, e elas falam então, se queixando, nós tocamos e não fizestes, e não chorastes. Então agora, para compreender melhor isso, começa Jesus a colocar dois exemplos, João Batista e o próprio Jesus. João Batista veio com toda a sua rigidez, homem do deserto, que não comia e nem bebia, e vós dizeis que ele estava possuído por um demônio. Assim também, aquelas pessoas que são mais fervorosas, mais religiosas, que têm mais sensibilidade religiosa, que rezam mais, quantas vezes elas também são criticadas por aqueles que são frios? Porque nós temos muitos irmãos e irmãs que não rezam por causa da frieza do seu coração, que também não rezam porque não desenvolveram essa necessidade, essa cultura, esta arte orante em sua vida, e ela se limita tão somente a momentos espontâneos, esporádicos, mas não tem uma cultura orante. Orar é muito mais do que observar determinadas horas e determinadas regras. É uma cultura orante, onde a vida se faz oração. E a pessoa então se preocupa com a palavra de Deus, com a santidade de vida, com o bom comportamento, em dar um bom exemplo. Outros não. Por outro lado também, existem aquelas pessoas que têm uma visão mais livre, têm uma visão menos rígida, e elas também são criticadas por aqueles que são chamados, entre aspas, mais conservadores, porque dizem que eles são comunistas, dizem que eles são mundanos, diz isso, diz aquilo, porque não se encaixam no seu mapa mental. Porque cada um de nós quer construir o seu mapa mental e a sua religião de acordo com a sua conveniência pessoal e não de acordo com as manifestações do Senhor. Porque o Senhor não uniformizou os comportamentos, nem os pensamentos, nem os sentimentos. De modo que ao observarmos os nossos profetas do Antigo Testamento, cada um deles tinha suas contradições, suas fraquezas e também suas fidelidades ao Senhor. Também o Evangelho, Jesus vai dizer, depois veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis que ele está possuído por um demônio. Quer dizer, é impossível agradar as pessoas. Jesus não consegue agradar as pessoas até hoje, porque cada um quer criar o seu Jesus, o meu Jesusinho. O meu Jesusinho é mais perfeito, mais santo e mais Deus que o seu. Olha, uma guerra de deuses, um conflito de deuses, um conflito de cristologias. Cristologia é o modo que nós temos de conceber Jesus, e as cristologias não são uniformes. Aquilo que é essencial, sim, que ele é Deus e Salvador, o enviado de Deus, o Messias de Deus, isso sim. Agora, o modo como você percebe, como eu percebo, isso vai progredindo a vida toda. E isso cabe, então, à nossa fidelidade à igreja, à leitura diária da palavra de Deus, também a nossa vida orante, para que Deus vá se desvelando, e muitas vezes nós vamos ter que tatear, dia após dia, as apalpadelas nós vamos descobrindo o mistério de Deus, e quantas vezes abandonamos imagens antigas, ideias antigas, porque vamos chegando à maturidade da fé. E chegar à madurez da fé é o objetivo da igreja. Por isso Paulo vai dizer, eu estou dizendo a você como se comportar na casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, para que você dê bom exemplo, para que você possa viver bem e propor a fé para os outros. E Jesus diz, termina então, somente com a sabedoria do alto, somente com a força do Espírito, e somente no Espírito Santo nós podemos compreender a verdadeira identidade do Senhor, vivendo na igreja, casa de Deus, coluna e fundamento da verdade. Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita e conhecimento, Senhor, para que eu possa cumprir o teu santo e veraz mandamento. Cheio de amor, as chagas trazes do Salvador. São Francisco das Chagas, rogai por nós, paz e bem.